Você já percebeu como a dúvida chega sempre no pior momento? Quando você está prestes a tomar uma decisão importante, quando precisa confiar na sua intuição, quando deveria agir com firmeza, é exatamente aí que uma voz sussurra: e se eu estiver errado? E se eu não for capaz? E se isso for um erro terrível? Essa voz não é acidental. Ela não aparece porque você é fraco, inseguro ou inadequado. Ela aparece porque existe algo em você que ainda não foi integrado à consciência. Jung chamava isso de fragmentação psíquica, partes de você que não conversam entre si, que não se reconhecem, que brigam pelo controle da sua mente. E enquanto essas partes permanecerem divididas, a dúvida será a linguagem que o inconsciente usa para te paralisar. A boa notícia? Você pode transformar isso. Você pode aprender a reunificar sua psique, a construir uma confiança que não depende de validação externa, mas que brota de dentro, de um centro sólido e consciente. Este vídeo não vai te dar frases motivacionais vazias. Vai te mostrar a técnica junguiana, que reconstrói a confiança pela raiz. Porque confiança verdadeira não é a ausência de medo. É a integração consciente de quem você realmente é. Nos próximos minutos, você vai entender por que a dúvida não é um defeito de caráter, mas um sintoma de algo muito mais profundo. A desconexão entre o ego consciente e o self, o centro organizador da sua psique. Jung descobriu que toda vez que duvidamos de nós mesmos de forma crônica, não estamos apenas inseguros, estamos vivendo sob o comando de vozes internas que não reconhecemos como nossas. Essas vozes foram construídas ao longo da vida, pelo medo de desapontar, pela necessidade de ser aceito, pela pressão de corresponder a expectativas que nunca foram suas. E o pior, você internalizou essas vozes como se fossem a verdade sobre quem você é. Mas não são. São apenas camadas de condicionamento, máscaras que você foi forçado a usar para sobreviver emocionalmente. A técnica de Jung que vou te apresentar aqui não é sobre pensar positivo. É sobre desmascarar essas vozes, reconhecer de onde elas vêm e devolver a autoridade psíquica para o único lugar onde ela deveria estar, o seu self verdadeiro. Quando você faz isso, a dúvida perde o poder, porque ela não tem mais onde se agarrar. A cultura moderna te ensinou uma mentira perigosa, que confiança é algo que você conquista através de sucesso, aprovação e resultados. Que se você alcançar o corpo certo, o cargo certo, o relacionamento certo, finalmente vai parar de duvidar de si mesmo. Mas veja bem, quantas pessoas você conhece que têm tudo isso e ainda assim vivem atormentadas pela insegurança? Quantas vezes você mesmo já conquistou algo importante e dias depois, a dúvida voltou com força total? Isso acontece porque o ego coletivo, essa voz cultural que diz o que você deveria ser, nunca vai te dar confiança real. Ele só vai te dar dependência. Dependência de likes, de elogios, de provas externas de que você é válido. Jung alertou sobre isso há um século. Quando você constrói sua identidade em cima do que os outros esperam de você, você se torna refém do olhar alheio. E aí, qualquer crítica, qualquer rejeição, qualquer falha se transforma em uma crise existencial. Porque você não sabe quem é sem a aprovação do mundo. A verdadeira confiança não vem de fora. Ela nasce quando você para de pedir permissão para existir. Vamos à definição psicológica. A dúvida crônica, segundo Jung, é um conflito entre o ego e o self. O ego é a parte consciente de você, aquela que toma decisões, que escolhe, que age no mundo. Já o self é o centro mais profundo da sua psique, o organizador interno que sabe quem você realmente é, para além de todas as máscaras sociais. Quando o ego está alinhado com o self, você age com clareza, firmeza e confiança natural. Mas quando o ego está desconectado do self, vivendo apenas para agradar, para evitar rejeição, para corresponder a padrões externos, ele perde o chão. E aí, a dúvida aparece como um alarme. Você está fora do seu centro. Você está vivendo uma vida que não é sua. O problema é que a maioria das pessoas interpreta esse alarme como fraqueza pessoal, quando na verdade é um convite do inconsciente para retornar à autenticidade.
A técnica de Jung que você vai aprender aqui é justamente sobre como reconectar ego e self, como fazer as pazes com quem você é para que a confiança deixe de ser uma busca e passe a ser um estado natural. Imagine um rei que governa um reino, mas que nunca visitou suas próprias terras. Ele toma decisões baseadas no que os conselheiros dizem, no que os vizinhos esperam, no que a tradição exige. Mas ele nunca pisou no solo do seu próprio território. Nunca conheceu seu povo de verdade. Nunca sentiu a terra sob seus pés. Esse rei vive inseguro porque governa algo que não conhece. Ele duvida de cada decisão porque não tem conexão real com aquilo que deveria liderar. Sua autoridade é frágil, porque foi construída em cima de opiniões alheias, não em cima de experiência vivida. Esse rei é você. O reino é a sua psique. E os conselheiros são as vozes internas que você herdou da família, da sociedade, da cultura. A técnica de Jung é o chamado para que você finalmente desça do trono ilusório e caminhe pelo seu próprio reino, para que você conheça cada parte de si. As terras férteis, os desertos áridos, as florestas sombrias. Só assim você governa com confiança, porque você não está mais dependendo de mapas emprestados. Você conhece o território. Você é o território. Agora vamos ao funcionamento psíquico real. A dúvida se alimenta de 3 mecanismos inconscientes: projeção, dissociação e negação da sombra. Primeiro, a projeção. Você projeta no mundo externo a autoridade que deveria estar dentro de você. Você acredita que os outros sabem mais, são mais capazes, são mais dignos, e com isso, entrega o poder de validar sua existência para fora. Segundo, a dissociação. Você separa partes de si mesmo que considera inaceitáveis, talvez a raiva, talvez a ambição, talvez a vulnerabilidade. E ao negar essas partes, você perde energia psíquica, fica fragmentado. E uma psique fragmentada não confia em si mesma, porque ela literalmente não sabe quem é. Terceiro, a negação da sombra. Tudo aquilo que você rejeita em si mesmo não desaparece. Vai para o inconsciente e vira sabotagem interna. É a sombra que sussurra: você não é bom o suficiente, você vai falhar, você não merece. Mas aqui está o segredo. A sombra não quer te destruir. Ela quer ser vista, integrada, reconhecida. Quando você faz isso, a energia que alimentava a dúvida se transforma em confiança, porque você para de lutar contra si mesmo. Sabe por que isso dói tanto? Porque você não está apenas duvidando de uma decisão, você está duvidando da sua própria existência. Toda vez que você se questiona compulsivamente, você está no fundo perguntando: eu tenho o direito de ser quem eu sou? Eu sou válido sem precisar provar nada? E a resposta que você recebe do mundo raramente é suficiente, porque o mundo quer te usar, não te conhecer. Quer te encaixar em moldes, não te ver florescer. E então você fica preso nesse ciclo. Busca validação, consegue migalhas, duvida de novo, busca mais, se esgota. Isso não é vida. É exílio da própria alma. Jung dizia que o maior sofrimento humano não é a dor em si, mas a sensação de estar desconectado de quem você realmente é. E é exatamente isso que a dúvida crônica revela. Você está vivendo a vida de outra pessoa. Está usando uma máscara tão pesada que já não lembra mais do próprio rosto. Mas você pode tirar essa máscara. Você pode voltar para casa. E quando isso acontece, a confiança não é algo que você busca, é algo que você simplesmente é. Veja como o ciclo inconsciente funciona. Você duvida de si, busca a validação externa, age de forma insegura, recebe confirmação da sua inadequação, duvida ainda mais. É um loop que se retroalimenta, porque a dúvida gera comportamentos que confirmam a dúvida. Você hesita, procrastina, se sabota, e aí interpreta esses resultados como prova de que realmente não é capaz. Mas aqui está a verdade que Jung revelou. O inconsciente cria aquilo que você mais teme para forçar você a olhar para dentro. Se você tem medo de falhar, o inconsciente vai orquestrar situações onde você falha, até que você entenda que o problema não é a falha em si, mas a relação neurótica que você tem com ela.
O ciclo só se quebra quando você para de buscar confiança fora e começa a investigar de onde vem a dúvida interna. Quando você pergunta, quem em mim está duvidando? Essa voz é minha ou é um eco do passado? E quando você faz isso, algo muda. Porque você deixa de ser vítima do ciclo e passa a ser observador consciente dele. E observação consciente é o primeiro passo para a libertação. Agora, a diferenciação essencial. O ego duvida porque perdeu contato com o self. A sombra duvida porque foi rejeitada e virou inimiga interna. E o self? O self nunca duvida. Ele simplesmente sabe. O self é aquele centro em você que existia antes de qualquer condicionamento, antes de qualquer trauma, antes de qualquer máscara. Ele é o que Jung chamava de totalidade psíquica, a verdade inteira de quem você é, sem edição, sem julgamento. Quando você vive a partir do self, você não precisa de certezas externas, porque você tem certeza interna. E aqui vai o alerta arquetípico. Se você não fizer esse movimento de reconexão, a dúvida vai te consumir. Ela vai paralisar suas escolhas, sabotar seus relacionamentos, destruir suas oportunidades, porque aquilo que você não conscientiza te domina. E uma mente dominada pela dúvida inconsciente não constrói nada sólido. Ela apenas sobrevive em modo de defesa permanente. Jung dizia, você pode viver uma vida inteira sem nunca ter sido você mesmo. Não deixe que isso aconteça. Então qual é o caminho? Primeiro passo, identifique as vozes da dúvida. Quando ela aparecer, pergunte, quem está falando agora? Meu pai? Minha mãe? A sociedade? Um trauma antigo? Nomeie a voz. Tire ela do inconsciente. Segundo passo, dialogue com sua sombra. Escreva uma carta para a parte de você que duvida. Pergunte o que ela precisa, o que ela teme, por que ela está tentando te proteger. Terceiro passo, reconecte-se com o self através do silêncio. Meditação, caminhada solitária, escrita livre. Crie espaço para ouvir a voz mais profunda, aquela que não grita, apenas sussurra a verdade. Quarto passo, haja a partir do centro, não da periferia. Tome uma decisão pequena baseada no que você sente ser verdadeiro, não no que os outros esperam, e observe o que acontece. Quinto passo, aceite que confiança não é ausência de medo, mas presença de self. Você pode sentir medo e ainda assim confiar em quem você é. Isso é maturidade psíquica. Isso é individuação. E lembre-se, a sombra não quer te ferir, quer ser vista. A dúvida não quer te destruir, quer te trazer de volta para casa. E essa casa é o seu self. Este é o chamado interior, a jornada de volta para quem você sempre foi, antes de aprender a duvidar. Bem-vindo de volta.